E nós iniciamos hoje, na TV Mogi, um novo programa do Simpro, Sindicato dos Professores de Mogi das Cruzes e todo o Alto Tietê. É um ensino privado, do ensino infantil, do ensino fundamental, do médio e superior. E, para tanto, nós estamos com o presidente do Simpro, professor Marco Antônio Porto de Alvarenga, que nos tem uma série de dúvidas que vocês, professores, têm, e também pais de alunos, principalmente. Muito obrigado pela presença aqui, professor Marco Antônio. Com relação aos professores do ensino particular, eles têm uma única convenção? Primeiramente, olá. Não, nós temos 3 convenções coletivas. Uma que funciona para o ensino infantil, fundamental e médio, que é feita com o Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino do Estado de São Paulo, que é o CIESP. Outra com o ensino superior, que é com o SEMESP, que é o Sindicato das Entidades Mantenedoras do Ensino Superior do Estado de São Paulo. E uma terceira convenção, que é feita direto com o SESI e SENAI, para os funcionários, os professores funcionários do SESI e SENAI. E como é calculado o salário dos professores de forma geral? O salário dos professores, de forma geral, ele é dividido em 3 formas. O ensino infantil e fundamental 1 é um salário mensal mais o adicional de hora atividade. O ensino fundamental 2, médio, vestibular e superior, é a carga horária semanal, vezes 4 semanas e meia, vezes o salário aula, que vai fornecer o salário base. Desse salário base, nós adicionamos mais 5% de hora atividade e o descanso semanal remunerado, que corresponde a 1/6 do salário. E o salário do SESI e SENAI, além desse cálculo, ele modifica com relação à hora atividade, que é um ganho que nós tivemos nos últimos tempos, que é de 15%, diferentemente do ensino superior e fundamental. E com relação ao salário base? Então, o salário base, ele é calculado no ensino fundamental e no superior, com base em 4 semanas e meia, multiplicado pela quantidade de aulas da semana. Por que essas 4 semanas e meia, se o mês normalmente tem 4 semanas? Não, na realidade não tem 4, tem mês com 5. Então foi elaborado um sistema, e inclusive obedece à consolidação da lei trabalhista, a CLT, que fundamenta esse cálculo em 4,5 semanas. Com relação ao descanso semanal remunerado? O descanso semanal remunerado, ele é calculado por 1/6 do salário, que corresponde, comparando com o trabalhador do modo geral, que é o domingo, que é o salário referente ao domingo, que é o repouso semanal. Como nós trabalhamos por semana, então esse 1/6 corresponde ao salário do domingo. E quanto corresponde o adicional de hora atividade? Então, essa hora atividade é calculada para compensar o trabalho que o professor tem na extra classe. Então, para corrigir prova, para fazer, preparar a aula, atender aluno. Então, ele no caso das escolas do ensino fundamental e médio, com exceção do SESI e SENAI, é 5%. O professor, ele recebe um salário mensal. Aqueles que lecionam no ensino infantil e fundamental, até o 5º ano. Quais são as observações a esses professores? Para o professor que recebe o salário mensal, que nós chamamos de mensalista, que trabalham principalmente no ensino infantil e fundamental, que vai até o 5º ano. Esse professor recebe por jornada de trabalho e o cálculo é feito em 22 horas semanais. E tem também como um adicional a hora atividade. E esse adicional importa em quantos por cento? A hora atividade é 5%. Por que existe uma diferença
de salário dos professores do SESI, do SENAI, Senai Superior, SENAC? Quais são essas diferenças mais gritantes ou mais... Não existe tanta diferença. O principal é que cada área dessa daí, então os professores do SESI, SENAI, SENAC, tem uma convenção específica que é assinada junto com a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo. É um acordo mútuo. Um acordo separado, onde pega a peculiaridade que tem em cada setor desse, no SENAI, SESI e SENAC, etc. E com relação à redução de carga horária, como é que funciona isso? Olha, a redução da carga horária, ela geralmente vai aparecer quando tem algum problema com redução de número de alunos na sala de aula, redução de currículo, mudança de currículo. Só que essa carga horária existe, essa redução só pode ser feita seguindo as formalidades da convenção coletiva, que tem a peculiaridade de cada um. E com relação às férias, como é que funcionam essas férias? As férias dos professores é uma questão muito interessante, porque nós temos toda uma particularidade que não ocorre nas outras profissões. Então, no nosso caso, as férias dos professores são coletivas, convencionadas na convenção coletiva, e geralmente ela é exercida no mês de julho. Ok? E nessas férias, o que vai englobado? É pago o salário, com todos os direitos que tem no salário, e esse 1/3 é previsto pela Constituição Federal. É bom lembrar que esse salário, que é o salário de férias que a gente chama, deve ser pago até 48 horas antes do início das férias. Portanto, 48 horas antes de iniciar o período relativo às férias, nós devemos receber o salário de férias, que é o salário que nós receberíamos no mês de julho, mais 1/3 desse salário. Com relação às férias do corpo discente, como é que fica? Então existe o professor ele tem um adicional de dias de folga, mas isso o professor vai responder logo após nosso intervalo. Professor, por meio do site do Simpro, você pode denunciar irregularidades. Clique na aba Atendimento e depois no link Denúncias. E a denúncia pode ser inteiramente anônima. Simpro Mogi e região, trabalhando por você. Estamos no Simpro, Sindicato dos Professores de Mogi e região, para elucidar algumas dúvidas dos nossos espectadores. E nós estamos tratando com o professor Marco Antônio Porto de Alvarenga, que é o presidente do Simpro. E uma particularidade para vocês que queiram entrar em contato com o Simpro fica na Rua Carmela Dutra, 147, no Jardim Esplanada, em Mogi das Cruzes, cujo e-mail é simpromogi@uol.com.br ou então no site simpromogi.org.br. E o telefone daqui, 4799-1106, aqui na sua telinha. No bloco anterior, professor Marco Antônio, eu tinha perguntado a respeito das férias, que o professor ele sai favorecido por ter as férias dos alunos e as férias naturais dele em decorrência do trabalho? Sim, porque quando é estabelecido o calendário escolar, esse calendário é estabelecido entre as instituições de ensino e a diretoria de ensino do governo do Estado de São Paulo, e mais as escolas superiores
que põe o calendário escolar em função do Ministério da Educação. Então, nesse calendário é dirigido o tempo de paralisação e geralmente obedece ao acordo coletivo da entidade com os sindicatos patronais. Então, no nosso caso, existem duas paralisações. Uma que é a de férias coletiva, que geralmente é no mês de julho, e o recesso escolar, que são 30 dias de paralisação das atividades escolares. E esse recesso escolar geralmente é entre o final do mês de dezembro e parte do mês de janeiro. Aí vem a dúvida, quando é que as escolas elas devem pagar esse valor das férias? As férias, eu já falei no bloco anterior, ela tem que ser paga até 48 horas antes do início das férias. E o recesso escolar segue o pagamento normal da instituição. As férias elas não se confundem com o recesso de final de ano? Não, férias é uma coisa, recesso escolar é outra. E qualquer alteração que se queira fazer com isso daí, tem que ser feito através de comissões que existem entre o sindicato e as entidades mantenedoras, onde é estudado como é que vai ser feitas essas alterações que são específicas para cada caso. Eu gostaria, professor, que o senhor convidasse os nossos espectadores a conhecerem, que não conhecem ainda, a conhecerem o Simpro. Então, venham aos sindicatos dos professores, venham tomar um café com a gente aqui, porque nós temos que conscientizar toda a categoria que o sindicato existe para representar todos os professores e não prejudicar a vida de ninguém. Professor Marco Antônio, quais são os documentos necessários para a pessoa que queira, certo, reclamar ou solicitar algumas coisas a respeito da sua trajetória profissional, queira reclamar realmente? Quais os documentos que a pessoa deve trazer? Mas isso, já, logo após o nosso intervalo. Se você é professor do ensino privado em Mogi das Cruzes, sindicalize-se ao Simpro. Aqui, seus direitos são defendidos de verdade. Acesse o formulário em nosso site, simpromogi.org.br. Simpro Mogi e região, trabalhando por você. No bloco anterior, nós perguntávamos ao professor Marco Antônio a respeito dos documentos necessários que o professor reclamante, certo, ele tem que trazer até o sindicato para iniciar um processo. Eu sempre recomendo aos professores que não é pensar em só guardar documento para uma reclamação trabalhista. Que nós, professores, temos um grande problema. Nós não guardamos nada. Então acaba ficando sem documento nenhum e a gente vai reivindicar alguma coisa, acaba não tendo. Então, o que é sempre importante a gente ter guardadinho na nossa casa lá? Os olerites. Eles, eventualmente, podem ser solicitados na hora da aposentadoria. Se você precisar entrar com uma ação trabalhista contra a empresa que você trabalha, você tem que ter pelo menos os últimos 30 olerites para poder montar o processo. Outra coisa também que você tem que ter sempre em mão é exigir que a entidade que te contrate faça o registro em carteira. Existem situações onde que o professor acha que é bobagem fazer o registro, que ele vai economizar dinheiro não pagando, não recolhendo INSS, imposto de renda e tal. E daí, na hora de aposentar, esse tempo vai fazer falta. Como é que você vai aposentar se você não foi registrado? Essa é a grande importância. Outra coisa também, que algumas escolas ou algumas entidades
tentam fazer é registrar o professor com outro nome. Ele pega você para dar aula e põe como tutor, como no caso do ensino infantil, põe lá como auxiliar de sala e você está dando aula. Então, a partir do instante que você entrou para ministrar aula, o registro em carteira tem que ser de professor. Não aceite outra coisa. No caso do ensino fundamental e médio, tem a situação do aluno que ainda está estudando e consegue arrumar aí um bico de professor, certo? Ele vai na secretaria ou na diretoria de ensino e pega uma autorização. Geralmente isso acontece com quem já está no 2º ou 3º ano do curso de licenciatura, de qualquer disciplina. E ele vai pegar aquela autorização e vai trabalhar. A partir do instante que ele entrou em sala de aula, foi contratado pela instituição, registro na carteira de professor. Senão depois lá para frente vai fazer falta para aposentadoria. Eu acho que isso seria os mais importantes aí para você não ser passado para trás, entre aspas, por pessoas desonestas. Só complementando a sua resposta, quais as regiões que o Simpro abrange? O Sindicato dos Professores de Mogi e região abrange 33 cidades, sendo que dentro dessas 33 cidades estão todas as cidades do Alto do Tietê. Professor Marco Antônio, muito obrigado pelas palavras, pelas elucidações das dúvidas de todo o corpo docente de Mogi das Cruzes e região. Agradeço a oportunidade de estar elucidando a todos os telespectadores e professores assistentes do programa e conclamo a todos que toda sexta-feira, a partir das 18 horas, TV Simpro no ar. Aqui na sua telinha, o telefone do Simpro, Sindicato dos Professores de Mogi das Cruzes e região, é 4799-1106. Muito obrigado, professor Marco Antônio. De nada, podem contar com a minha pessoa para o que for preciso. O Simpro Mogi mantém uma lista ampla de convênios médicos com descontos exclusivos e vantagens para os associados. Acesse simpromogi.org.br e saiba mais. Simpro Mogi e região, trabalhando por você.